Abramos vossas Bíblias aí no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Eu vou dizer aqui, meu irmão e minha irmã, o que Deus me direcionou para a pastora Nilda. Eu digo a você, minha irmã, que o reino de Deus é tomado à força. Amém? Então você tem que pedir a Deus, esse ano de 2026, vida nova, ministério novo, pessoas novas, pessoas que passaram o ano atribulando, lhe perturbando. Isole, esqueça. Não esqueça dessas pessoas, mas isole. Porque a gente fazia aliança, não sei se você lembra aquela mensagem, ali foi ali de Deus mesmo, quando eu estava falando sobre a aliança de Josafá com Acabe. Viu? Você lendo bem direitinho todo o contexto ali, você vai ver que Acabe quase que perdia a sua vida. Mas por ele ter está na promessa, de Deus, Deus usou reis babilônicos, reis que serviam a outros deuses, para devolver para ele tesouros, muito ouro, muita prata. E ele foi restaurado ali, como rei. Se você for pegar toda a história ali de Josafá, tanto nos livros de reis, como lá em crônica, lá nas crônicas, o rei Josafá, ele não tinha discernimento. Era crente, mas ele tinha um coração assim de mãe. Ele queria ajudar todo mundo. E aí a gente, fim das vezes, criando uma cobra, irmão? Já veio essa cobra, mais cedo ou mais tarde, filha, nos mordendo. Mas que a gente venha, irmãos, não criar cobra, mas a gente vai criar ovelha, Amém? Já abriram aí? Isaías 55, versículos 6 e 7. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um, dos que escuta, esse serviço de som. A minha vizinha que está sempre ali, ouvindo também os louvores, na calçada, na porta da sua casa. Que Deus continue abençoando esse ano de 2026, minha irmã. Venha ser ano de colheita aí na sua casa, na sua família. Receba em nome de Jesus essa palavra, amém? Glória a Deus. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto pode. Em outra versão diz assim, enquanto está perto. Deixai o ímpio seguir o seu caminho. Siga o caminho do Senhor, pois é agradável. Louvado seja Deus. E enriquece, não dá dor de cabeça para ninguém, Quiser ficar, meu irmão, um pouquinho, sentar aqui, ouvir a palavra, ouvir o louvor, fica à vontade, viu? Jesus te ama, viu? Entra um ano novo na presença de Deus. A religiosidade, ela atrapalha, afasta a gente de Deus e afasta as pessoas da gente. A religião, ela mata, mas Jesus, ele salva, ele liberta. E nessa noite, Jesus está dizendo para vocês, buscais o Senhor enquanto se pode achar. Nós passamos o ano inteiro buscando um, outro, A, B ou C, sem citar nome aqui, até por questão ética, E às vezes nós buscamos as pessoas erradas para tentar nos ajudar, e às vezes vem atrapalhar. Eu já sou o contrário, irmão. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalho. Na hora que eu vi a pastora Nilda precisando, eu disse, não vou deixar ela morrer ali. Ali é um buraco, irmão. Você quer sair do buraco? Você quer novas pessoas se congregando com você? Você quer que esse ministério ela cresça aqui em Currais Novos? Venha para o Pramorar. Deus manda dizer isso para você. Venha para o Pramorar. Está ali, ó. Está lá, prédiozinho pequeno, pega umas 30 pessoas lá dentro. Um preço até mais baixo. Viu? A gente fica até no buraco, até quando a gente quer. E o profeta Isaías, ele fala para o povo de Israel, busque o Senhor. Porque se você e eu não buscar, de coração, de corpo e alma e espírito, se nós deixarmos que o inimigo da nossa alma veja as nossas fraquezas, em Provérbios 24, versículo 10, está lá escrito, aquele que se mostrar frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena.
Não se mostre frouxo. Não retroceda. Não deixe que o inimigo olhe em qual área que você é fraco, porque o inimigo, ele bate, dá uma cajadada hoje, daqui a 8 dias dá mais outro. Daqui a 8 dias dá mais 8. Daqui a 8 dias dá mais outro. E vai dando, meu irmão, até rachar. Então não para de perseverar na oração, no jejum e no revestimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Não para de vigiar. Seja prudente. Porque o que o inimigo quer nos últimos dias, irmãos, é tirar as nossas forças, é colocar medo. Um dos demônios mais perigosos que existe não é Satanás. Não é, irmão. Um dos maiores demônios que existe está dentro de cada um de nós. E ele tem nome. Se chama medo. Medo de dar um passo mais para frente. Medo de tomar decisões importantes na nossa vida. Medo de nós fazermos uma amizade. Medo de procurar um relacionamento e de repente dá errado. Aí vem um ciúme, vem as discussões. E o inimigo, ele trabalha para fazer divisão. Antigamente, Satanás, quando entrava numa igreja evangélica, numa igreja onde se pregava o evangelho de Cristo, ele pegava aquele que não estava vigiando, levava lá para fora e destruía. Hoje está sendo o contrário. Ele se filtra no nosso meio, se transforma num sapatinho de lã. Canta, tem oportunidade no púlpito do templo, prega, fala em línguas estranhas, profetiza. Como é que a gente vai saber que Satanás está pregando para nós, irmãos? Através do testemunho de quem está pregando. Quer conhecer um irmão? Frequenta a casa dele. Conheça a história dele. Pode andar aqui, meus vizinhos, tudinho. Procure saber quem eu sou aqui. Procure saber se ele é bem casado, se ele está no segundo casamento ou no terceiro, se ele pegou a mulher dos outros para destruir o casamento de alguém, pegou a mulher dos outros para estar vivendo com uma mulher que não é dele. Foi o que aconteceu ali, na época de Herodes. Boa noite, minha irmã, Deus abençoe. No tempo de Herodes, ele pega a esposa do seu irmão e carrega e se ajunta e traz uma filha que ele era doido por ela. E sabe o que aconteceu, irmão? No histórico dele, ele foi usado pelo inimigo para arrancar a cabeça do profeta João Batista. Por João Batista chegar e falar na cara dela: volte para o seu marido. Ei, rei, deixa essa mulher, devolva para o seu irmão. O seu irmão ainda está vivo. O próprio irmão tomou a mulher do irmão. É só ler a história de Herodes. Amém? Então o que é que nós estamos fazendo hoje, irmão? Nesses últimos dias, os sinais a cada dia aumentando, a apostasia entrando dentro das igrejas. Se fosse só a vaidade, era bom demais, irmão. Se fosse luxúria, a prostituição evangélica, prostituindo o evangelho, pessoas deturpando a palavra de Deus, pregando o que não está vivendo. E interessante que nesses lugares onde pregam uma mentira, onde é cheio, né? Irmãos, entre nas lives para você ver. Quando você entra numa live de um profeta e dizendo, revelando o número do CPF, né? Pedindo Pix para revelar. A live do homem é cheia, você olha lá, 10 mil, 20 mil pessoas na live do homem desse. Porque as pessoas estão acostumadas de ouvir mentiroso. E quem é mentiroso é filho de quem, irmão? E as pessoas hoje estão ouvindo mais um filho de Satanás do que um filho de Deus. Pregando a palavra, pregando a verdade. As pessoas não querem hoje ouvir mais a verdade. E em o Evangelho de João 8,32 estará escrito, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, 36, né? Está escrito essa palavra. Mas Isaías, ele
escreve essa palavra, ele, na realidade ele não escreve não, ele entrega a palavra que Deus revela 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías se levanta para pedir para o povo se aproximar de Jesus. Buscais o Senhor enquanto se pode achar. Aí Jesus chega e fala ali, e que escreve agora já é Mateus, né? Mateus 6,33. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar. Todos os dias temos luta, temos dificuldade. Mas aqueles que caminham com Cristo, que cuidam bem da sua casa, que dão um bom testemunho, vem luta para essas pessoas. Eu até hoje ainda não vi, irmãos, um falso profeta passando por dificuldade. Eu ainda não vi ainda um falso apóstolo das missões de hoje, né? Andando de bicicleta ou a pé. É de carro blindado, de jatinho, de helicóptero. Eu não vi ainda hoje quem entrega aquilo que o povo quer ouvir passar por provações. Não passa. Agora, a partir do momento que a gente começa a pregar a verdade, irmão, se prepare que as pedradas vêm. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você está sendo, mal compreendido, perseguido, humilhado, rejeitado, igual como aconteceu comigo esse ano de 2025, que alguns se isolaram de mim, cortaram as asas do meu ministério, outros fecharam as portas, outros chegaram até a dizer, dar a cadeira para aquele irmão, para o ministério dele, para ele abrir o ministério dele aqui. Ele quiser que trabalhe e monte a sua própria igreja. Que ignorância, né? Eu não vou dizer o nome aqui por questão ética, mas eu já sei quem falou isso. Aí eu fui atrás do testemunho do abençoado. Está no 3º casamento. Que autoridade um homem desse tem para não querer ajudar quem quer fazer uma obra de Deus? Irmãos, a obra de Deus ela é feita com amor, com carinho, com dedicação. O maior ministério nosso começa primeiro na nossa casa. Se eu não cuido bem do que é meu, como é que eu vou cuidar da casa de Deus, irmãos? Porque aquele que não cuida bem do que é seu, nego a fé, é pior do que o infiel. Lá nas cartas de Paulo está escrito, Paulo escreveu isso para Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Aí no capítulo 5, versículo 8, está lá a resposta. Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Você conhece um cristão de verdade? Põe ele na prova. Peça ajuda a ele para ver se ele ajuda. Ajuda não, irmãos. Agora, um religioso ele não ajuda. Agora, um cristão ele ajuda. Ele se compadece, ele tem empatia. O meu desejo, irmão, é que os pastores comecem a se voltar para cá, ó. Porque hoje o sistema, religioso, a hierarquia, o estatuto, ele sufoca a palavra de Deus. E o profeta Isaías estava preocupado com isso, porque as pessoas estavam buscando outras coisas que vinham para eles, beneficiar eles, e não beneficiava os outros. Isso é um perigo muito grande. Em Mateus 6, no versículo 19, está lá escrito, do 19, 20, 21, está lá escrito, que aonde estiver o nosso tesouro, lá está o nosso coração. O que a boca fala, é que o coração está cheio. Em Mateus 7, 2 diz que com a mesma medida que a gente medir nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Por isso que é importante, irmão, nós deixar de lado a religiosidade e aprender a se compadecer como Cristo se compadeceu por mim e por você. Jesus, ele dá um mandamento que amarra todos os mandamentos. Se nós cumprirmos esse mandamento, irmão, nós cumprimos toda a lei. Amai-vos uns aos outros. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga, ame o seu irmão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso aqui é um mandamento de Cristo. Não é mandamento de lei de Moisés, não. A lei de Moisés lá era dente por dente, né, irmão Rangel? E olho por olho. Então, se você receber o Espírito Santo, se você
abençoador. Se você é cristão, escute bem o que eu vou lhe falar nessa noite. Entra o ano de 2026, abençoando os que lhe perturbaram. Porque, irmãos, eu louvo a Deus por esses que me perseguem, que até me bloqueiam no WhatsApp. Eu louvo a Deus por eles, porque isso sabe quando alguém se afasta, irmão, que não quer lhe ajudar. Deus, ele arranca, tira de perto de nós os tropeços que estavam ali atrapalhando a obra sua, meu irmão. Era tropeço. Levanta a tua mão aí, meu. Eu profetizo, minha irmã e meu irmão, que da partir de hoje, se você estiver entendendo essa palavra, você veio aqui, não foi porque hoje foi, né, era o dia de Deus. Não, o dia de Deus é todo dia. Se você estiver entendendo essa palavra, meu irmão, e você tomar posse, minha irmã e meu irmão, o seu ministério vai crescer aqui nessa cidade. E muitos que saem dali vão voltar. E vai pedir perdão. E vai querer de novo a posição que tinha. Receba em nome de Jesus. As pessoas que lhe perturbaram, irmão. Eu tenho pena de gente que perturba a gente. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem nós se aproximar mais de Deus. Se não fosse uma penina para perturbar a Ana não ia orar. E se Ana não fosse orar, Deus não ouvia a oração dela. E ela não tinha nascido, né? Dado, né? Samuel. Você está entendendo aí o mistério, irmão? Se Saul não tivesse perseguido Davi, Davi jamais sentaria no trono como rei. Todos aqueles que perseguem, irmãos, está plantando cavando a sua própria cova. Vamos lá, é o Soeiro, né? O tempo lá de Esther, onde tinha um infeliz lá, que queria que aquele homem de Deus se curvasse diante dele, e ele com a cabeça levantada, todo mundo de cabeça baixa, e ele lá, eu só me curvo diante daquele, ó, daquele de Deus. Ele ficou com tanta raiva dele que preparou uma forca. Você sabe o nome dele? Como é que é o nome dele? Preparou uma forca para o homem de Deus. E esse camarada que preparou Mardoqueu, né? É isso? Caiu na própria forca, ele mesmo foi enforcado. Aquele que tenta abrir uma cova para nós ser enterrados, se não se arrepender, não reconhecer que está errado, ele está cavando, é para ele mesmo cair dentro dela. Tudo que nós plantamos, a gente colhe. Repita aí, tudo que nós plantamos. Diga, igreja, diga, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E esse ano de 2026, pode ler lá a frase, a última frase na parede que eu botei ali, ó. Depois você lê ali, ó, a frase que eu botei ali na parede ali, ó. Tudo que você desejar, que Deus te dê em dobro. Se alguém estiver desejando mal, irmão, vai receber o dobro. Mas se estiver desejando o bem, vai receber o bem. Se plantar um espinhozinho, vai colher um espinheiro inteiro. Agora, se plantar amor, vai colher amor. Ah, eu não gosto da cara daquela pessoa. Ninguém pode mudar a cara de ninguém, irmão. Às vezes você vê a pessoa com a cara de delegado, né? De justiça, né? Mas o coração é grande. Às vezes a pessoa tem a cara fechada, não consegue sorrir. Mas, né? Se compadece, tem empatia. Amém, irmão? Às vezes você vê uma pessoa sorrindo. Tá igual como que esse cachorro rabo dentro da boca, né? Fica perto dele, não morde. Ele está sorrindo, não. Ele está cuidando da vida para morder, irmão. Tem discernimento espiritual. Nem todo mundo que dá um sorriso para você, irmão, é verdadeiro. Às vezes o sorriso é falso. É hipócrita. E por hipocrisia. Amém? E eu concluí agora essa palavra, irmão. Porque as minhas palavras, nos últimos dias, eu aprendi a falar pouco e falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque nós temos que pregar aquilo, não é que o povo quer ouvir, é o que o povo precisa ouvir. Esse é o objetivo, é pregar pouco e pregar o que Deus manda. Não adianta pregar uma hora, ficar enchendo linguiça. Muitos pregadores ficam repetindo, né, no altar, no púlpito, né, enchendo linguiça. É melhor a gente pregar pouco e pregar a verdade, ser objetivo. Amém? Mateus 28, 29 e 30, como eu disse lá, né, na igreja lá. Ide por todo mundo,
fazeis discípulos uns aos outros e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação. Então Jesus está conosco todos os dias, na luta, no vale, no deserto. Ele é o único que jamais vai nos abandonar, irmão. Pode todo mundo lhe abandonar, te isolar, não querer lhe ajudar. Como muitos aqui, eu querendo montar o meu ministério. Eu poderia já estar morando, fazendo culto dentro de um salão, irmão, mas não tem pessoas para me ajudar para pagar. Eu não trabalho, eu estou desempregado. Mas as pessoas vêm, frequentam aqui alguns de segunda-feira e depois sumiram. Tem pessoas aqui que antes de eu arrumar parceria, né, com o seu pastor, com o pastor Ednaldo Henrique, vinha direto para cá. Foi aparecer, buscar o apoio para me ajudar. Tinha 8 pessoas comigo. Aí foi desaparecendo, 1, 2, andou ficando só. Sou eu, minha esposa e meu filho, a irmã aí da Batista, que não perde um culto. Isso aqui é uma tapa na cara do diabo, viu? Não perde um culto aí, ó. Ela vem com dificuldade, mas vem, tá aí, ó, para vir receber a sua bênção, para vir receber a sua vitória. Isso aqui é uma tapa na cara do diabo, irmão. Enquanto tem pessoas boas, com as pernas boas, e não vem. Aí eu vou lá, faço a visita. Não, pastor, pode contar comigo, estou lá. Tá parecendo igual como aquela história daqueles 2 filhos do fazendeiro, né? Quando o fazendeiro disse: irmão, meus filhos, venha colher a colheita aqui, já está pronta para a colheita. Aí um filho disse: meu pai, eu não vou não. Não dá para eu ir não vou não, dá não. Não vou não, de jeito nenhum. João Atos, abençoe. Aí o outro disse: pode contar comigo, meu pai, eu vou. Adivinha quem foi que foi? Foi o que disse que ia ou o que disse que não ia? O que disse que não ia, apareceu. E o que disse que ia, não apareceu. E a história continua, né, irmão? A história continua. Por isso que nós não podemos contar com as pessoas. A gente temos que contar primeiramente com a família, né? Temos que contar primeiramente com Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que quer até que nós crescemos um pouquinho, mas não mais do que eles. Não quer que cresça mais do que eles. Sério, isso aqui é forte, viu? E você quer que eu prove na Bíblia? Aí eu encerro aqui agora com essa palavra. A história de Labão com Jacó. Jacó chega na casa de Labão. E ele bota os olhos na menina, a mais nova, né? Se apaixona. E vai diante de Labão e diz: Labão, quanto é o dote aí para essa menina, ela ser minha esposa? 7 anos de trabalho. Você não tem dote? Não tenho não, estou liso. Eu vim puxando a cachorra, né? Eu vim de lá para cá corrido. Porque Jacó tinha corrido, porque ele roubou a primogenitura, né, do irmão Esaú. E chegou na casa lá do seu tio. Era a casa da família. Mas só que ele olha para a menina e paga o preço para ter ela. Só que Labão, na hora, diz: olha, aqui pela lei, tem que casar primeiro a mais velha. Só que ele queria era mais nova. Só que não, mas que aqui você vai ter que trabalhar mais 7 anos para querer a nova. Lá vai ele trabalhar mais 7 anos. A Bíblia fala, irmão, que Labão não queria que Jacó crescesse muito. Podia até trabalhar, ter as coisas lá, mas jamais Labão, no seu coração, queria que Jacó tivesse as coisas mais do que ele. Aí tem aquele processo daquelas ovelhas malhadas, que não era malhada, né? Aí foi lá, durante a noite, mandou os trabalhadores pintar as ovelhas para enganar Jacó. Enganou, né? Por um tempo, né? Enganou. Aquelas pessoas que tentam enganar a gente, irmão, enganam por um tempo. Mas cedo ou mais tarde, um dia a casa cai. A mentira tem perna curta. É ou não é? Engana você a primeira vez. Engana a segunda. Mente. Bota você lá mais raso que preto de pato. Mais sujo que preto de pato. Na sua frente, dá aquele abraço de camaleão, né? Crava os dedos nas suas costas, diz que você é uma benção. Mas por trás ele queimando, né? Descendo a lenha, falando mal de você. E Deus, irmãos, Ele está contemplando. E Deus manda falar para vocês, igreja, que esse ano de 2026, Deus ele vai fazer uma limpeza na sua vida espiritual, no seu ministério.
Não se preocupe. 3 coisas acontecem para aqueles que perseguem, aqueles que têm chamada, que têm vocação e chamada de Deus. Ou se converte, ou muda de lugar, ou Deus vai recolher e vai descer a sepultura. Porque se Deus tem promessa, irmão, de levantar você, diácono Francisco, para cuidar de uma igreja, ser pastor, pode alguém tentar impedir a convenção, o ministério, o seu pastor, a liderança, pode alguém tentar dificultar para você não chegar até lá. Mas se você perseverar na fé, trabalhar na humildade e esperar o tempo certo de Deus ele vai lhe dar aquilo que você mais deseja no seu coração. Não importa o tempo, irmão. Não importa o tempo. O tempo é de Deus. No Salmo 90, verso 4, e 1 de Pedro também está lá escrito também, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não se preocupe, irmãos, que esse ano de 2025 não deu certo na sua vida. Não se preocupe, minha irmã, que você está passando por esse processo, desse problema esse ano. Isso é um processo. Então, corrente, né? Não reclame, não murmure, porque o momento de Deus te exaltar, o momento de Deus lhe dar a sua bênção, está bem pertinho de chegar, irmão. Amém? Eu estou todo arrepiado com essa palavra aqui. Não se preocupe se deu errado, alguma coisa está dando errado, irmão, no seu casamento. Deus, ele pode restaurar esse ano, daqui para a virada do ano velho, para o ano novo. Deus pode restaurar, irmão, o seu casamento. Deus, ele pode restaurar o seu ministério. A aliança que foi quebrada e que está na lama, Deus pode botar de volta no dedo, pode soldar. Ouviu, irmão Davi? A bênção que Deus preparou para você há muitos anos, não é o Papai Noel que vai vir deixar, não. É o próprio anjo do Senhor que vai vir. E ele vai vir para lhe dar a sua vitória. Deus, ele sabe a limitação de cada um de nós. Vamos ficar em pé para fazer uma oração? Deus, ele vai lhe dar a sua vitória. Basta apenas nós entender. Quando Deus fala buscar em primeiro lugar, né? Busca o seu enquanto se pode achar. O tempo que você tiver, pastora, na sua casa. Aqui em casa eu faço isso. Medite bem na palavra. Se alimenta bem do pão, coma bem. Coma bastante. Faça como Deus falou para Ezequiel, né? Coma bastante o rolo, Ezequiel. Porque esse rolo, ele é doce, ele tem sabor de mel. Amém? Porque o ano de 2026 vai ser ano de porta aberta, vai ser ano de milagre na tua casa, na tua família. Se prepare para o culto de ação de graça na tua casa. Se prepare, irmão. Continue fazendo as suas vigílias. Continue perseverando com humildade. Peça para Deus dar força para você amar aqueles que não estão compreendendo e entendendo você. Quinta-feira estarei viajando para São Paulo do Potengi. Estarei indo com um pastor da Igreja Sagrada Missões. Ele vai estar me levando para pregar no culto de Santa Ceia, sexta-feira lá. Quinta-feira eu vou estar pregando lá, aqui, né? Vou estar viajando. Sexta, sábado, estarei ali na cidade de São Antônio do Potengi, né? Que é perto lá de São Paulo do Potengi, e indo ali para Tangará. Não sei qual o dia que eu estarei chegando, se é sábado, ou se é segunda ou domingo, não sei. Eu sei que eu vou uma viagem missionária. Estarei indo lá para vender os meus sorteios, conhecer as pessoas me conhecer e fazer igual como Josué Caleb fez. Eu vou lá sondar a terra. Porque se Deus quiser me levar para aquelas bandas lá, Deus me leva. Eu estou sendo dependente de Deus nesses últimos dias. Eu recebi uma revelação do irmão Davi, né, que está aí presente. Ele disse que não venda a casa, abra aqui, faça do seu ministério a sede do seu ministério aqui. Abra, pode abrir em qualquer outro lugar aí, mas começou aqui, né? Faz entrar para 5 anos que eu faço culto aqui, meu irmão. Faz muito tempo que eu faço culto aqui lá da minha casa, na segunda-feira. Mas a vontade de já ter vendido,
A semana passada botaram 43 mil nela. Porque o terreno dessa casa é grande, viu? Vai ali, ó. Eu ainda me balancei. Tá vendido. Não, mas eu vou segurar. 45 mil. E tá de graça. Em janeiro eu só vendo por 50 mil. Agora, se Deus quiser que seja estabelecido meu ministério aqui em Cornol, seja sede aqui, né? Deus vai levantar um pequeno exército aqui para me ajudar, com tijolo, com cimento, e eu fazer o salão aqui, abrir o ministério aqui. E não vender mais a casa, e abrir os trabalhos nessa cidade fora aí. Porque Deus, Ele está me dando visão nova para o ano de 2026. Basta apenas eu ser como Josué foi corajoso. Fala para o seu irmão aí, sua irmã, seja corajoso. Seja corajoso. Lembra da palavra lá que o pastor falou ontem lá na igreja? Você tem que sair da parte de orar. Já orou demais, tá bom. Agora é tempo agora de agir, meu irmão. É tempo agora. E essa palavra eu deixo para você, pastor. Êxodo 14:15. A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus não é para estar orando mais não. Pare de orar, irmã. Agora é o momento agora de você tomar posição. De você tomar, né? Aquilo que é por herança. Tomar atitude. Saia da oração para... Como era o tema lá, Diácono Francisco? O pastor falou? Da oração para posição. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida, na vida de cada um de nós aqui. Tem hora, mas não reage, né? O que adianta orar? Eu vou orar, ora, parece que o céu está de bronze e não acontece nada. É porque Deus quer que você, minha irmã, também toma uma posição. E eu vou tomar. Deus falou fortemente ontem lá na igreja, lá do pastor, irmão Davi. É momento de nós tomar uma posição. Não é ou não é, meu amado? Ore para que Deus levante menos 10 pessoas. A Bíblia fala que Deus dá 10 segundo a capacidade de cada um, né? Dá 10 segundo a capacidade. Se a sua capacidade é de Deus dar 50, Deus vai dar 50 para você cuidar. Se não, Deus vai dar só 10, ou 20, ou 30, ou talvez 100, não sei. Vai ser segundo a sua capacidade. Amém? Deus, Ele vai levantar pessoas para você ser pai espiritual, mãe espiritual. Amém? Vamos orar. Deus, põe a mão no seu coração aí. Meu Deus. Pensa aí. Pensa em alguém que você passou o ano todo falando de Jesus, essa pessoa não tomou uma posição. Pensa nessa pessoa que está difícil, na família, aracunda, né? Pessoas problemáticas, complexadas. Pessoas que não têm força. Peça para Deus dar força a essa pessoa agora. Meu Deus, dá força, meu Pai. Dá força à minha cunhada. Ela já aceitou mais de 30 vezes a sua palavra, meu Pai. Mas não se firma, não toma uma posição. Visita a casa dela lá, ao lado dela, meu Pai. Abençoe, meu Pai, cada família dos teus servos que estão aqui nesse lugar, meu Pai. Visita a família do irmão Rangel, meu Pai. Principalmente a sua esposa. Dá saúde a ela, restaura a sua saúde. Restaura a saúde do irmão, o esposo da irmã Estalina, meu Pai. A sua filha, seus filhos, seus netos. A Deus abençoando, Senhor. Abençoando a família da minha esposa ali em Santo Mé. Vai abençoando, meu Pai. Esta jovem, mesmo com dificuldade, passando por problema na saúde, sempre está aqui conosco. Dá a ela força, dá a ela, restaura a sua saúde, meu Pai. A Deus abençoando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Confirma, Deus, a vitória. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se a igreja crê, diga amém. E diga, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E eu quero fechar esse culto com chave de ouro, chamando mais uma vez o nosso irmão Davi para trazer um louvor, irmãos. Aqui lá do fundo do baú, irmão Davi. Encerrando com esse louvor e depois nós se despedimos. Quero pedir perdão à igreja, que hoje não deu para fazer nada para vocês. De lanche, hoje não caiu nada na rede. O caixa da igreja está no vermelho. Só tem um chazinho e água aí, é o que tem. Então a irmã me perdoe, o irmão me perdoe.
por hoje não dá, né? Não poder dar, irmão. Aquele lanchinho que sempre eu preparo, né? Na segunda-feira, hoje, infelizmente, não pude. Eu não pude. Amanhã, logo cedo, eu estarei viajando. Né? Interessante, irmãos, que semana eu ia para Jardim do Seridó. E o Espírito Santo de Deus mudou a rota. Eu fui para Tenente Torrentino. E lá eu peguei, irmão, o ônibus do Amarelão, os estudantes, vindo para FRN. Desci lá para cá, vim de carona lá para cá. Que carona abençoada, né? Mas amanhã eu vou tentar de novo, mais uma vez, para ir para a banda dali, de Jardim do Seridó e Ouro Branco, amanhã, para aquela banda lá.